Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Market Lab, um dos podcasts da família de comunicação BRM Podcast, uma realização da Pex Partners com o Mendonça Machado, lembrando também dos nossos queridos patrocinadores, Tomasi, que é um dos 10 maiores parques laboratoriais do país, e também a Friends, que fez aqui a decoração do nosso estúdio. Um abraço para eles, tá? A BRM Podcast tem episódios saindo todos os dias sobre diversos assuntos, não só mercado como a gente trata aqui no Market Lab, tá? Tem todo dia da semana um assunto diferente, além também de um vídeo aqui, um curtinho, com notícias diárias, tá? Vale a pena conferir, se inscreva aqui no canal para não perder nada, tá bom? Hoje, como de tradição, primeiro ou segundo vídeo de todo mês, a gente faz aqui o episódio da Carta do Economista, visão econômica aqui da casa da Pex Partners, com o já conhecido aí da plateia, nosso economista-chefe, Arilton Teixeira. Arilton, no mês passado, né, a gente fez o episódio, tinha acabado de sair do turbilhão, né, das tarifas anunciado pelo Trump. A gente gravou o episódio já com vários recuos acontecendo por parte do Trump, né, concessão para negociar com os países. E naquele momento, o dólar tinha caído muito, não tinha recuperado, a bolsa estava em vias de recuperação, bolsa americana no caso, mas ainda não tinha recuperado 100%. E Nós teríamos o encontro do Fed. Nós teríamos o encontro do Fed. Pois é. E o que aconteceu aqui de relevante para mudar o cenário que a gente discutiu mês passado em relação a esse mês? Olha, olá de seu aí. Olá a todos, um prazer estar de volta aqui. E vamos lá. Olha, o cenário continua, basicamente, ele continua o mesmo. O foco de incerteza é a política comercial, tarifas aí, né, lei dos Estados Unidos. O que aconteceu desde então? Várias empresas entraram na justiça contra as tarifas, dizendo que o Trump ele não tem poder para elevar tarifas desse jeito, e ganhou na primeira instância lá, que é a Corte Internacional, lá, a Corte de Comércio Internacional. Teve um recurso, o tribunal que julgou o recurso cedeu disso. Então tá, vamos manter a tarifa até que se julgue o mérito da questão. Em outras palavras, como diz no Brasil, judicializou a questão. Agora a incerteza continua, porque a gente não sabe quanto tempo vai julgar o recurso. Se o Trump perder, provavelmente ele vai apelar aí, vai tentar ir para a Suprema Corte para pedir para que seja definido o caso. E isso aí, então, nós vamos ter alguns meses aí pela frente. Enquanto isso, espera-se que novos acordos sejam negociados e anunciados, né? Dizem que a negociação com a União Europeia está indo, mas seguindo o caráter e a personalidade do presidente Trump, toda vez que alguma coisa que não satisfaz acontece, ele vai para a televisão, pelas mídias sociais, xinga e fala. Nós tivemos um caso aí que na sexta-feira ele falou que ia taxar a União Europeia em 50%, e na segunda-feira ele falou que teve uma ligação com o representante europeu e estava tranquilo e que vai manter o prazo de 9 de julho. Esse aí eu acho que é a grande coisa que a gente deve começar a colocar no nosso calendário. Ele tinha suspendido as tarifas recíprocas, aquelas de lá, gigantes lá contra China, Vietnã, Europa, até por 90 dias. 90 dias dá exatamente dia 9 de julho. E nós vamos aproximando disso. Até onde foram notificados aqui, talvez eu esteja perdido um ou outro aí, mas teve um acordo dos Estados Unidos com o Reino Unido, teve uma negociação com a China para voltar atrás, e é isso, cara. Então, se você pensar aí que tinha ali uns 70 países ali, você vê que tem muita coisa que pode dar errado ainda. Então, esse é um foco de incerteza e que vai estar aí afetando a economia. Vamos lembrar. Imagina você, um empresário que tem que decidir onde você vai investir, onde você vai colocar a sua cadeia de suprimentos, como é que você vai estruturar a sua cadeia de suprimentos. Essa incerteza impede você de fazer qualquer coisa. Para qual país que você vai? Né? A Apple já declarou, os Estados Unidos não tem condições de produzir o iPhone lá. E assim, tem que deixar isso bem claro. Os Estados Unidos é um país economicamente bem sucedido. Ele é a maior economia do mundo, é a mais poderosa, é líder em tecnologia, líder militar. Essa bagunça do Trump aí para ver os americanos produzindo iPhone, o carro, é uma maluquice, porque assim, para que eles vão fazer isso? Tem outras pessoas
que sabem fazer mais barato, mas produzir esses iPhones. Enquanto isso, os americanos têm que fazer o que eles sabem fazer, que é manter o progresso técnico avançando. É isso que eles têm que fazer. Tá certo? Então, nós tivemos esse ponto. Tem um outro aspecto ainda que nós vamos lembrar aqui agora, nós discutimos aqui, é a questão do orçamento da União lá, que chama reconciliação lá, que está cortando impostos, um pouco de gastos, mas no frigir dos ovos, esse orçamento, que o Trump chamou lá de One Big Bill. One Big Beautiful Bill. One Big Beautiful Bill. Ele vai aumentar a dívida americana em 2,5, depende aí, está entre 2,5, né? O déficit, a dívida, né? O déficit aumentar. Não é que o déficit caiu, não, vai aumentar. O déficit já está alto, vai aumentar ainda mais. 3 trilhões de dólares aí, em 10 anos. É muita coisa para um país que acabou de perder o grau de AAA em todas as agências e que está pagando um juros mais alto. Então o mercado assustou todo mundo aí, como você falou aí antes de a gente começar aqui. Agora qual é a moda dos jornais? Todo mundo fazendo previsão de dívida e como isso vai afetar a taxa de juros. Então o juros americano que já tinha subido com o choque das tarifas recíprocas, continua subindo e continua assustando o mundo. Tá certo? Então, eu acho que essa é a sinalização. Em termos da economia, os números que nós vimos, aqueles números muito ruins de abril que a gente estava esperando, eles não vieram. Pelo contrário, está mostrando que a economia americana continua resiliente, deve crescer menos esse ano, mas deve crescer. As empresas que tinham tomado muita pancada ali, caído bastante lá, todos os índices lá recuperaram, tá? O dólar, não. O dólar continua apanhando das moedas fortes e até do real ele apanhou, que ele chegou a ser acima de 6 e ele está aí hoje 5,59, 5,58, quando antes a gente entrar aqui, o dólar comercial, né? Então, você vê que teve uma recuperação por parte das empresas, a economia não piorou tanto, mas você vê sintomas de que as coisas não estão bem. Os juros americanos continuam elevados, os juros de 5 anos parece que continua a sua trajetória para bater os 5%, os juros de 10 anos, e o dólar perdeu valor contra as moedas fortes, né? O DXY aí a gente sempre olha, porque ele é uma síntese disso, e perdeu valor, inclusive, para moedas mais fracas como a nossa. Em relação ao último episódio, né, a gente tinha naquele momento um grande grau de certeza, continuamos tendo, né? Mas em relação à atividade especificamente, era uma nuvem de possibilidades muito ampla, né? Aquela história de recessão, os dados que a gente saiu aí ao longo do mês até o momento, ela fica para trás. A gente vai discutir aqui se vai ser uma atividade crescendo muito pouco ou com um crescimento razoável, né? É isso aí. Com dados que a gente tem aqui agora. Uma outra coisa que a gente debateu muito também, para fazer o gancho já com o Fed, foi a questão da inflação, né? Os impactos inflacionários que as tarifas podem ter na inflação. E a gente teve, além do Fed, né? A gente também teve número de inflação saindo no mês, né? Isso, é isso aí. Vamos lá, vamos pelo Fed. Então, na época, o mundo tinha mudado completamente, né? Tem que lembrar, depois das recíprocas. Antes, discutia-se 3 ou 4 quedas na taxa de juros, depois começou a discutir 2, 3. Hoje nós estamos aí, se você olhar aí o mercado, é em torno de 2 quedas, com certeza, talvez 3. Tá? Eu acho que 2 é o que o mercado está prevendo hoje. Isso significa o quê? Bom, se a economia vai crescer menos, teoricamente a inflação devia cair um pouquinho também, e não está acontecendo. Da onde está vindo a expectativa é exatamente as tarifas. As tarifas é o quê? Ele taxou 10%. Tem que lembrar, essas 10% continuam lá nos preços. Ele tirou as recíprocas, é acima disso que ele tinha introduzido. E está todo mundo esperando o quê? Bom, no início todo mundo fez estoque, agora os caras vão começar a repor os preços, repor estoque e eles vão começar a refazer os preços. E aí é onde está todo mundo começando. É a partir de agora que a gente, se tiver, vai ser o impacto sobre a inflação. Uhum. Os números até agora, inclusive de abril, que saíram do PCE, mostram a inflação, né, caindo lentamente, mas caindo ainda em direção aos 2%, que é a meta do Fed, que é o PCE, o PCI aí, que nós vimos aí, saiu semana passada. Então, o que nós estamos esperando agora? Na próxima reunião que devemos manter, o mercado diz que vai manter, ele estava pensando que tem que lembrar, no início do ano a gente pensava que esse ia ser o primeiro corte desse ano, agora está falando de manutenção, com probabilidade muito elevada. Então, um sinal de que o mercado está esperando que essas, assim,
a tarifa reduziu o crescimento, mas não o suficiente para reduzir preços, para permitir o Fed fazer uma aceleração da corte de juros. Aquela equação, então, que o Fed tem que balancear, né, entre inflação e atividade, tem muito mais grau de incerteza hoje em relação à inflação do que em relação à atividade. Foi o que eles escreveram na minuta da reunião. O que se põe no cenário que, como está hoje, ele vai esperar para ver e se precisar, vai esperar indefinidamente. Isso, né? Aí. Então, é um cenário de juros mais longo por mais tempo nos Estados Unidos. Né? Isso. Mas aí vamos lá. O ECB, o Banco Central Europeu, cortou os juros hoje, em 0,25. Tá certo? Já está bem avançado em relação a isso. Eles têm 3 taxas de juros lá. A taxa que é mais próxima dos Fed Funds é o Deposit Facility Rate. Mas o jornal Bloomberg sempre ele publica outro. Eu vou seguir o Deposit Facility Rate, porque inclusive na carta do Banco Central ele fala, ó, é essa que é a base. Então tá 2% de juros. A inflação deles saiu hoje também, né, em maio, com a inflação de 1,9. Então veja, teoricamente, a inflação, os juros americanos está muito mais alto do que os juros europeus. Teoricamente, em momentos de incerteza como essa, e olhando o passado, era para o dólar, tá dando uma surra em todas as moedas europeias. Mas não está acontecendo isso. E aí, vamos lá. Primeiro, tem recíproca, os Estados Unidos perdeu aquela noção de porto seguro, né? Que todo mundo fala aí, o safe haven. Ele perdeu. Então, agora, esse é o primeiro ponto. Segundo, o juros americano está mais alto, mas aparentemente não está pagando o risco mais elevado que está todo mundo vendo na dívida americana. E tem, finalmente, um outro ponto, é que o juros europeu, embora baixo, se você olhar os últimos 10 anos, ele está elevadíssimo. Porque a Europa viveu, não só a Europa, como o Japão viveu taxas negativas de juros, e a Europa também durante muito tempo. Então, hoje, com a perda de crença lá, de credibilidade dos ativos americanos, essa diferença já começa a gerar um pouco, assim, embora maior, cresceu nesses últimos meses, nessas últimas semanas, não é suficiente para pagar o prêmio que o mercado está demandando devido à perda de credibilidade dos ativos americanos. E muitos desses investidores da dívida americana são os próprios japoneses e europeus, então, no final das contas, eles precisam externalizar o dinheiro para poder investir lá, né? Então, A conta é simples, assim, porque a ideia é simples, quando algumas instituições financeiras fazem investimento em moeda estrangeira, ele não pode ficar exposto à moeda estrangeira. Então, tem que fazer um hedge. Isso é regulação, tá? Quando você faz esse hedge, você paga. Aí, o que está acontecendo a despeito dos juros lá fora, na Europa e no Japão terem caído, eles estão muito mais altos em relação a 10 anos atrás. Então, quando você faz a diferença de juros e o hedge, vários países, Japão e Alemanha, começam a ter uma taxa de juros. Os Estados Unidos está perdendo, na verdade. Se você aplicar lá, no final, você ganha menos do que você ganharia se você aplicasse no respectivo país. Então, a perda de credibilidade com esse diferencial de juros aí está prejudicando e afetando. Então, o dólar, a gente não está esperando que ele vá se recuperar perante as moedas fortes. Tá? Nós vamos falar sobre o Brasil daqui a pouco, aí eu vou falar dos emergentes, né? Os emergentes, assim, a gente sempre gera fato novo. O fato novo no Brasil é sempre questão fiscal. O ano passado começou também, nessa época do ano. O ano passado começou um pouco mais cedo, em abril. Esse ano começou agora com o IOF aí, que gerou uma certa desconforto no mercado, porque a tentativa de aplicar o IOF veio com a ideia de desespero do governo. Mas vamos deixar isso para o Brasil e vamos voltar para cá. Então é isso que nós estamos esperando, olha. O crescimento menor no Japão, nos Estados Unidos, ou a Bolsa se recuperando, tá certo? Obviamente, o desenrolar dessa recuperação vai depender do crescimento, né? Assim, o crescimento pode ser pequeno, mas positivo. Agora tem um crescimento negativo, que é a recessão, gera um problema, tá? E os juros, eles vão depender da reação dos mercados aí, das cadeias aí de supermercado, do varejo aí, como é que isso vai chegar ao varejo, né? Como é que os preços das tarifas vão bater. Algumas desses grandes supermercados americanos, né, como o Walmart, avisaram que ia fazer. A Amazon falou que ia botar no preço a tarifa, o Trump quase ia processar o Bezos lá, e eles voltaram atrás, mas você vê que tá todo mundo querendo mostrar, olha, vai aumentar os preços, as tarifas estão por trás, e nós vamos ter que ver quanto que vai aumentar. Quanto mais crescer a economia, obviamente,
mais fácil é passar para preço. E aí nós vamos ter que ver, e aí voltando para finalizar. Daí toda a incerteza do Fed. O Fed não sabe o que está acontecendo hoje. Né? Assim, hoje saiu o ADP. A ADP é uma proxy aí da criação de trabalhos em maio. Tá certo? O mercado estava esperando 111 mil empregos gerados novos, criou 37. A ADP eu não gosto, ela tem uma... Ela erra, assim, essa proxy de vez em quando ela erra muito. Pode ser que dê diferença de novo, como nós já vimos esse ano, particularmente dada a incerteza toda, e amanhã nós vamos tirar essas provas. Se o número vier muito ruim, aí vai voltar aquele problema, né? O Fed agora começa a ter que fazer o seguinte: qual é mais importante no momento? É o desemprego ou a inflação? Já que o mandato é dual, ele vai ter que recomeçar. Será que está na hora de começar a botar mais peso no desemprego ou continuar prestando atenção na inflação? Então é isso que nós vamos ver. A carta, a minuta da reunião que foi publicada semana passada, deixou bem claro que o Fed diz, olha, é muita incerteza e nós vamos ter que esperar. E é isso que eu acho que nós vamos ter que ver. Nós vamos ter uma reunião daqui uns dias, aí, umas 2 semanas, meados de junho, devemos ter uma aí. É isso? Meados de junho, final de junho, deve ser. Então nós devemos ter uma reunião aí, 45 dias, né? A outra foi dia 7, só fazer aí, deve dar lá pro final de junho. Então nós devemos ter essa reunião que deve vir aí. E, de novo, o Trump coloca pressão e gera mais incerteza. Ele criticou mais uma vez hoje, falou, quando saiu o ADP, ele falou, pô, é mais um sinal de que o Fed está atrasado e devia estar recortando juros. Ele não devia fazer isso. O Fed já tem problema demais na mão dele, uma dívida gigante, um governo querendo gastar mais ainda, tá certo? Uma maluquice nas tarifas aí que está afetando o mundo inteiro, e o Trump vai lá e joga mais uma cartada. Então, é esse mundo, o cenário lá fora. Quando a gente passa aqui pro Brasil, a gente, no final das contas, esse ano inteiro tá surfando o que tá vindo lá de fora, né? Isso. A gente fechou o ano passado de uma maneira horrorosa, depois de um sell-off gigante aqui no Brasil, em tudo, em moeda, em renda fixa, em renda variável. Então a gente saiu de um ponto de partida muito baixo aqui no Brasil, né? Isso. Diga-se de passagem. E o mercado tava seco. Tem que ver qualquer pingo de dinheiro lá, gera... Mas aí a gente já tá aqui em junho, né? Estamos gravando aqui no início de junho, já se passaram 5 meses completos de recuperação, são 5 meses positivos. Mas 5 meses positivos foram positivos lá fora também. A gente está surfando um cenário nos Estados Unidos fraco, que a esponja de liquidez que foi nos últimos 20 anos está devolvendo liquidez para o resto do mundo, né? E contribuiu aqui também, no final das contas, uma ausência, né, de noticiário. No mês passado a gente falou aqui, ó, pessoal, daqui a pouquinho o governo vai começar a abrir a caixinha de maldades, vai começar a tentar maquiar aqui as contas para poder fechar o orçamento e falar que bateu o arcabouço que ele mesmo se impôs, etc e tal. E, poxa, começou a aparecer isso, né? Isso. Aí, além disso, a gente teve PIB do primeiro trimestre, né? Teve decisão de juros e volta da pauta fiscal. Isso. Vamos começar pela pauta fiscal, porque ela parece que não fez preço, né? Até o momento que eu vejo é o seguinte, como nós falamos da última vez. O tamanho do rombo que nós temos, eu acho que estão nos preços. É tanto que os juros nossos fechou, que chegou a 16, agora está 14, mas 14 é um juros que alto, não dá. Né? Assim, o problema é assim, porque a gente vê os pessoal falando, a curva de juros fechou. Mas para quem bateu em 16, é mais ou menos o seguinte, você estava na pé do precipício, você deu uns passos atrás, mas o precipício está ali na nossa frente. Então, assim, é um problema complicado que nós temos, o fiscal. Olha, agora começa a vir chama relatório de acompanhamento fiscal que o TCU publica. O TCU não, é o IFE, né? Desculpe. O Instituto Fiscal Independente começa a publicar. E aí agora que começa a ver o seguinte, qual o tamanho do rombo que nós temos. Esse instituto já várias vezes alertou para receitas que estão no orçamento, mas que não deve ir porque não foi aprovado pelo Congresso, que dependia da aprovação. Então, é agora mesmo que esses números começam a aparecer e fica claro o problema nosso fiscal. Vamos lá, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é fundamental, é que o Brasil, nem tudo que é gasto público entra nesse orçamento, porque tem as partes parafiscais que a gente chama. Parafiscal, o que é isso? Não é ilegal nem nada, não. É tudo legal, tudo tranquilo. É porque, em vez de ser o governo que gasta, ele manda a Caixa gastar, outras instituições gastarem e não aparece ali no déficit primário, tá certo? Então, citar aí o
economista que mais fala sobre isso, que é o Marcos Mendes, ele é muito enfático nesses pontos. Então, como a gente tem que fazer agora é ver os relatórios de acompanhamento fiscal e ver as contas lá do parafiscal. É a soma desses dois que está preocupando, tá certo? Some-se a isso a questão do déficit público e da dívida pública, é onde nós vamos começar a entrar, tá? No momento onde o governo, ele está cada vez mais, a aprovação do presidente, como nós vimos nas pesquisas, todas elas estão sinalizando a mesma, pode ter um erro aí de alguns percentuais ali, mas é a tendência de aumento da desaprovação do governo, tá? Em ano pré-eleição. Bom, nós já estamos velhos aqui. Bom, eu estou mais velho. Você está chegando lá com esse cabelinho seu hoje, já começando aí. Já. Isso aí é pressão em cima do executivo para gastar mais. Tá? Então, isso deve gerar também preço. Mas como você falou, no momento, o que nós temos? A perda de credibilidade dos Estados Unidos, a confiabilidade lá, parou de atrair capital. Não é que o capital voltou para o Brasil, não, mas parou de sair, dado a situação. O gringo entrou aqui no Brasil esse ano. Está entrando. Ele está entrando. O número, eu não vi o número fechado de junho, então eu vou dar só até abril. Até abril era 3,5 bi, né, na Bolsa, né, do B3, né? Não é um número gigante, não, mas aí a gente volta. Dado que ele tinha saído muito no final do ano, isso aí já está fazendo preço. E é o fato que é uma coisa persistente. Ele está mantendo a entrada. É pequena a entrada, né? Não voltou a patamares aí, como nós já vimos no passado, mas é uma entrada contínua que está acontecendo e tem ajudado a Bolsa. Nós saímos de 120, chegamos aí a 140, estamos aí no 135. Eu acho que é o desenrolar dessa situação fiscal que pode fazer o quê? Ou nós vamos para 160 mil pontos, ou a Bolsa pode cair. Aí vai desempender. Se não acontecer nada no fiscal, ou seja, o ruim que a gente já sabe, já está no preço, é isso que vai acontecer, eu acho que não tem grande impacto. Mas se piorar, em relação ao ruim que nós já estamos esperando, aí a coisa piora. Sobre a economia, você falou do PIB. Não, mas aí, desculpa, a gente falou que ia voltar essa pauta fiscal, porque a gente teve um anúncio do governo. Vamos lá. Questão do IOF, né? Inclusive, esse anúncio, ele começou com uma toada muito boa, porque você disse aqui que tem muita coisa que eles estimavam na receita do governo que não era factível. E o início do anúncio era contingenciamento de gastos, e também ele reconheceu que tinha algumas linhas da receita que não iam ser executadas. Então, quando começou, o mercado falou assim, poxa, parece que esse governo aqui está botando um pé no chão aqui, sendo um pouquinho mais realista, trouxe um contingenciamento maior que o mercado esperava, também com a linha das receitas aqui um pouquinho mais realista, e aí vem a bomba depois, né? Aí o problema todo do governo e aí foi uma medida que não deve ter tido a discussão necessária, e eu acho que a equipe falhou em ver os impactos econômicos que ela ia ter. Por exemplo, nós vimos aí que ele revogou imediatamente os fundos multimercado que operam em moeda estrangeira, não dá para pagar 3,5%. Toda vez que vai. Toda vez que vai. A gente já vê, o cara faz um monte de transação todo dia, você imagina. Inviabilizava aqueles fundos. Aí ele voltou atrás. Mas o impacto geral na economia, no crédito, é muito forte. Tá certo? O Congresso está sinalizando que vai derrubar a medida e está dando prazo ao governo para entrar com alguma outra alternativa. O problema desse governo, né, é que ele não acredita em corte de gasto, ele não acredita em reforma estrutural. Né? Tem uma reforma administrativa que está lá em cima da mesa, lá, que poderia ter nos rendido muito bom essa poupança aí, com redução de gastos, né? Particularmente em termos, não é redução do gasto, é o gasto parar de crescer, né? E eles não fazem. Tá? Não fizeram o governo anterior e esse diz que não vai fazer, nem sequer discute. O governo anterior, pelo menos, discutia, tinha lá a parte da equipe econômica pressionando para ser feito. Esse não se discute. Então, as reformas estruturais não estão aí. A Previdência, como nós vimos, já está pedindo outras emendas, né? outras reformas. O BPC, que é aquele benefício de prestação continuada, está crescendo muito rápido, e é óbvio, todo mundo sabia disso. Se você não contribui, faz 65 anos, ganha um salário mínimo, o cara que ganha um salário mínimo, ele não tem nenhum incentivo para contribuir. O Guedes lá atrás tentou fazer com que fosse menos, eu acho que o discurso foi errado, o discurso devia ser o seguinte, olha, simples, o cara que contribuiu a vida inteira,
quando aposenta, para de contribuir. Quem não contribuiu, aposenta, começa a contribuir. É tão simples quanto isso. Você já dava a boca de jacaré e já dava incentivo para as pessoas falar, peraí, eu acho que vale a pena começar a contribuir. Então, voltando ao que é o IOF, o problema do IOF é isso. Parecia que o governo estava preocupado, quando nós vimos, ele não estava preocupado nada. Ele contingenciou 30 bi e foi tentar arranjar 20 bilhões de forma atropelada, que está impactando a taxa de juros, que é elevada demais. Porque no final das contas, o custo do crédito para a PJ, para a PF e tal, ela era a taxa de juros, o spread do banco, mais o IOF. Aí a taxa de juros já está elevada. O cara vai lá e aumenta o IOF ainda, vai sufocar o sujeito que está precisando de crédito. É isso aí. Mas no final das contas, o interessante foi que o mercado reagiu, mas assim, logo quando o governo recuou, o mercado já... Assim, beleza, eles vão fazer besteira, não tá mais no preço. Parece que eles estão olhando já para uma alternância de poder e que estão olhando para uma alternância de poder, mas estão incrédulos de que eles seriam capazes de gerar muito mais estrago no meio tempo. Isso a ver ainda, né? Isso é uma coisa, um posicionamento do mercado que eu acho perigoso, né? Uma mensagem ruim para o governo, né? Olha, o governo entrou... nós tínhamos 2 governos que foram bastante reformistas, que foi o Temer e o Bolsonaro. Ele entrou e ele retrocedeu em quase todas as áreas. Aí, né? Ele aumentou o imposto, destruiu a PEC do teto, que era excelente, né? A PEC do teto, eu fico rindo quando as pessoas falam, não estava funcionando. Eu falei, mas se não estava funcionando, para que eles mudaram então? Porque eles não estão respeitando nem a deles. Então, assim, é claro que estava funcionando. Tá? Então, assim, eles tiraram exatamente porque era um empecilho para que fosse feito. Mas então foram feito isso. A reforma tributária, ela é uma incerteza, nós já discutimos isso muito aqui no passado recente, né, tendo em vista os impactos diferenciados sobre setores, e um setor que deve sofrer mais com a elevação da carga tributária, o setor de serviços, é o que mais gera emprego. Então, isso aí é um problema que nós temos, nós vamos ter que ver o que vai acontecer. Fora isso aí que as pessoas já começaram a ver, né, o IVA, assim chamado Imposto de Valor Adicionado, valor agregado lá, ele incide sobre aluguel. Tem um monte de gente que não está sabendo disso. Tá certo? Então, esse é um setor de serviço. Imagina aí a alíquota que eles falaram lá, final era 28,55. Diz que não pode ser acima de 26,5. Mas vamos ver. Independente se for 28, se for 26, é uma alíquota gigante. Imagina você chegar para uma família agora e falar, agora você vai ter que pagar imposto sobre o aluguel. E não é 2%, 3%, não. É basicamente 1/3 de aumento. Aí é uma coisa muito forte. Falando do setor de serviço, atividade e tal, não sei o que lá, saiu... A gente teve CAGED, né? A gente teve PIB. Muito bom. Parte da... É uma coisa que é meio desconexa, né? O que as preocupações sobre a trajetória da dívida, etc e tal, e o que está acontecendo na economia real. Isso. Porque, no final das contas, a gente já vinha debatendo no final do ano passado que, dado todo esse nível de estresse, a gente poderia ter uma atividade desacelerando, mas, pelo menos na superfície, né, os números continuam sendo muito bons, muito saudáveis. Né? Vamos lá. O desaceleração ocorreu e ela está, inclusive, na expectativa. O ano passado nós crescemos 3,4%. Esse ano nós estamos crescendo em expectativa de 2%. A gente já sabia que a desaceleração maior é no segundo semestre. E por que não no primeiro? Por causa do agronegócio. Então, só para quem não leu a carta, você pode olhar lá, tem um gráfico 2, você vai lá, vai ver. Nós crescemos 2,9% no primeiro trimestre, anualizado, e o PIB do agropecuário cresceu 12,2%. Tá certo? Se você vê aí que eles têm aí em torno de 10% da economia, você vê que metade do crescimento foi eles. Então, é o que nós estávamos esperando. O setor de serviço e o setor de manufatura crescem, mas crescem menos. Então, essa perda de ritmo está acontecendo. Agora vai chegar o segundo semestre, acabou a safra, tem as safrinhas aí, milho e feijão, tudo, mas não é com capacidade de gerar renda como o primeiro semestre. E aí começa a juntar as duas coisas. A economia já está perdendo ritmo, tudo esperado, está nos preços, vai ser surpresa. E o lado fiscal e uma eleição se aproximando. Tá certo? Vou te dar um exemplo aqui. Né? Falar que indivíduo de baixa renda não paga energia. Isso é uma medida que vai dar errado, não tem jeito de dar certo. Ela tem que dar errado por quê? Chega para o cara e fala o seguinte, você pode consumir energia à vontade, você não vai pagar? Sabe o que vai acontecer? Esse cara vai consumir muito mais do que ele consumia antes.
Por exemplo, eu posso comprar um ar-condicionado agora, porque eu não vou pagar energia. Por que o cara não compra ar-condicionado? Uma das coisas que as pessoas de baixa renda não têm ar-condicionado é porque não só o preço do aparelho, mas é também a energia, consumo de energia. E aí, se você diz para esse cara, olha, é isso, você pode gastar à vontade, aí o que vai acontecer? Aumentar o consumo. O governo fez uma estimativa lá de 3,8, acho que 3,6, que ele ia gastar a mais, que vai ser repassado para os demais consumidores, certo? Outros números que eu vi foi 7,6. Eu não sei se é 3 ou 7. Eu sei o seguinte, essas estimativas, obviamente, estão minimizando o impacto, porque na hora que o cara descobrir que ele não vai gastar, que ele não paga mais, o consumo dele duplica, triplica, tá certo? É muito comum, né? Você vai, pessoal, na baixa renda, o cara vai tomar banho, o pai fica lá gritando, para de tomar banho aí, tá gastando. Sou sócio da... Não sou sócio, não. Da companhia de energia. Então, você vê isso acaba. Então, assim, o consumo aumenta. Então, voltando aqui, essas medidas que o governo está tomando, obviamente com o objetivo de afetar aí a baixa renda aí e aumentar a aprovação do governo, ela pode ter um impacto gigante em cima elas vão se somando, né? E ela pode ter um impacto em cima das contas públicas e pior, ela é isso. É até na hora de ajudar. O governo não é assim, não quer ajudar os pobres. Não. Na hora de ajudar, você tem que tomar cuidado, porque você não pode ajudar e matar você próprio. A galinha dos ovos de ouro, você não pode matá-la. E é isso que está sendo feito nesse momento. Falar, vamos dando tudo para os pobres. Aí tem lá Bolsa Família, Vale Gás, aí agora é Vale Luz, eu não sei o nome que eles vão dar para esse programa, o que foi dado. Você vai somando isso, é um rombo gigante. E aí, o que você está fazendo, na verdade? Você está ajudando o indivíduo? Bom, depende, porque você está matando o país. Tá certo? Enquanto isso, vem o IOF e aumenta o custo das empresas que estão querendo investir, precisam tomar mercado, precisam de um mercado tomar capital. E aí você vê que a sinalização do governo é que ele não está entendendo o seguinte, a economia está bem por causa das reformas que foram feitas. Em particular, você falou do CAGED. O CAGED está sendo muito afetado pela reforma trabalhista, que foi, por falar nisso, vamos falar aqui, foi um dos senadores aqui do Espírito Santo que ajudou, estava morta lá no Senado, foi o Ricardo Ferraz, ele foi lá, tirou, desenterrou e conseguiu aprová-la. Essa reforma foi importante e nós estamos criando muito emprego, tá? Tanto que o desemprego está caindo, a despeito da redução no crescimento econômico. Tá? Esse aí são lados positivos. De novo, essa é a galinha dos ovos de ouro. O governo devia estar olhando isso e falando, eu não posso continuar taxando esses caras, uma hora a galinha morre. E ele não está fazendo. Uhum. Essa é a preocupação. Bom, mas aí, falamos do Banco Central americano, a gente também tem Banco Central brasileiro. No final das contas, são mandatos semelhantes, né? Você tem que controlar nível de atividade com nível de inflação. O nível de atividade está desacelerando, mas em patamares... Mesmo você considerar o crescimento do agro, né? Patamares ainda razoáveis, não preocupa muito, pelo menos no curto prazo, emprego indo bem. E a gente também teve um dado de inflação que, poxa, surpreendeu positivamente, né? Isso aí. E a gente também teve reunião do Banco Central aqui agora. A reunião saiu antes do dado de inflação, não é? Isso. Como é que foi a leitura? Vamos lá. Antes do dado de inflação e se a frente será afetada por esse dado? Vamos lá. A inflação está caindo e aí, de novo, os americanos ajudaram o Banco Central. Aquelas tarifas, com a expectativa de queda do crescimento, as commodities, elas caíram. Exceto, obviamente, o ouro, né? Uhum. Mas assim, os alimentos caíram porque teve choque nos Estados Unidos, a expectativa de crescimento menor e a safra brasileira. Tá certo? Então você olha, o petróleo caiu porque teve choque lá de crescimento, teve um aumento da OPEP, aumento da Arábia Saudita. Então, esses preços, essas quedas de commodities no mercado internacional estão chegando aos preços aqui dentro. Recentemente, a Petrobras finalmente repassou um pedaço dessa queda para os preços da gasolina. Então, são esses fatores que estão ajudando. Vamos lá. Óleo, fundamental. Nós estamos em bandeira amarela. Nós devemos estar usando já, eu não sei o percentual, né, das termoelétricas. Queima petróleo para gerar energia. O petróleo caiu, ajuda. Tá? Petróleo caiu, ajuda o transporte. Então, ajuda a habitação, energia, transporte. Mais alimentação e bebidas. Quando você soma isso, você vai ver que esses subgrupos estão ajudando. E aí, vamos lá, o ponto que você falou.
O IPCA 15 de maio, que saiu, né? Maio fechado vai sair agora, foi a primeira vez que, anualizados, os IPCAs caíram. Ele era 5,49 e caiu para 5,40 em termos anualizados. Foi fruto desses bens, desses produtos que a política americana derrubou os preços. Então, é preocupante ainda, tem várias, nós estamos aí preocupados, 5,40 é um número alto, tá certo? Então, o Banco Central tem que se preocupar. E a economia, aparentemente, não está tão frágil como em algum momento começou-se a pensar. Então, a sinalização é essa. O Banco Central fez a mesma coisa. Ele discutiu e disse o seguinte, olha, aumentou o risco aqui tanto de desemprego quanto de inflação, mas eu acho que no caso brasileiro, ao contrário do caso americano, a pressão de inflação, nesse momento, é de queda, o que ajuda o Banco Central. O Banco Central deu um aumento de juros na última reunião, eu acho que agora ele para, e a questão agora é o seguinte, quanto tempo ele para? No cenário atual, mais 2 ou 2 meses aí com inflação em queda, em se mantendo isso, é possível uma sinalização do Banco Central já dizendo que está pensando em reduzir juros e finalmente vinha reduzir aí 90 dias, tá? Então 4 inflações que seriam você tem que sinalizar o mercado que você está vendo, deixar os preços acontecerem para finalmente tomar decisão. Porque você tomar uma decisão, cortar juros hoje para subir amanhã, é muito pior do que deixar ele parado. Então é isso que nós temos que olhar e eu acho que é isso que o Banco Central vai sinalizar. Algumas casas aí já estão falando em aumento de inflação, que não vai ter corte de juros esse ano. Eu não vejo ainda assim. Os sinais são todos de que a economia está crescendo menos, a taxa de crescimento caiu, mas vai continuar crescendo. O desemprego está bom, está caindo e nós vamos continuar expandindo. Os juros devem ficar estável agora. E quanto que pode cair? Essa é a pergunta. Pode voltar aquela expectativa de 2023, você lembra que o mercado aí que estava a curva de juros, 9%, e nós falamos, não vai dar. Os fundamentos fiscais naquela época, era claro que não dava. Nem chegou a isso, né? O mercado aí, o Banco Central voltou a puxar. Então, eu acho que pode cair. Quanto que pode cair? Depende de como vão andar as contas públicas, o risco fiscal nesse período que a inflação der. Podemos resumir assim, provavelmente cai no futuro próximo, mas cai pouco. Um dígito só se o mundo mudar. Ou após as eleições. Eu acho que é isso. Então... Eu acho que pode cair esse ano ainda. Quanto que vai cair depende de como as contas públicas andam. Tá certo? Se voltar aquela bagunça do ano passado... A sinalização do governo é claro que as contas públicas elas vão... Não, isso aí é correto. Cenário para a conta pública melhorar a partir de 2027. Não, pode vir a melhorar a partir de 2027, dependendo das eleições. Exatamente. Então, assim, se for para resumir, né, no final das contas, o juro está alto, vai permanecer alto em patamares menores do que os atuais. Isso aí vai acontecer num futuro razoavelmente próximo. É isso aí. Não sabemos se vai precisar quando. Mas, no final das contas, o juro lá fora vai seguir alto. O que tem de novo, né, que são uma fraqueza do dólar restante do mundo, que beneficia o restante do mundo. Aqui no Brasil, o juros permanecerá alto, o CDI não tão alto quanto o atual. Mês que vem, quase certeza, né? Mês que vem, quando a gente estiver gravando aqui, ele vai estar no mesmo patamar, mas daqui a 3, 4 episódios pode ser que tenha caído um pouco. É isso aí. Os juros de longo prazo também permanecerão altos, então, no final das contas, aquela temática, né, de juros mais altos durante mais tempo, ela segue. O que a gente tem... mais um problema aí, que você não está... É o seguinte, os juros americanos de 10 anos, que é o grande ali, o Fed Funds é para curto prazo, ele está funcionando, está ali, você vê que a curva de yield lá do Tesouro, o pé dela está parado, ou seja, o Fed não perdeu o controle, mas se ela bater a curva, o retorno de 10 anos, bater 5, como bateu lá atrás, ele começa a pressionar de volta. Não é o capital japonês, não. É os emergentes. E nós, como estamos aí com essa fraqueza fiscal e com o risco cambial mais elevado, podemos voltar a perder capital e deteriorar o cenário aqui dentro. Então, o que hoje é um risco... Um risco razoável. Hoje é muito razoável. E principalmente depois, o Trump ele decepcionou em vários pontos da promessa eleitoral dele. Principalmente no controle do déficit via corte de gastos. É isso aí. Isso aí foi uma grande decepção. Ponto final. Inclusive, o Elon Musk, esse mês, ele
começou a criticar o governo, que também se decepcionou em relação a esse negócio. Falamos antes aqui, você chegou a comentar ao longo do podcast. Virou commonplace, né? Noticiário tratando da dívida americana. As trajetórias realmente são... Não dá. Uma hora algum freio, algo terá que ser feito. O número que nós estamos falando da dívida americana hoje, só para as pessoas terem uma ideia, é 35 trilhões de dólares. São 17 PIBs brasileiros. Só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando aqui. São 17 PIBs brasileiros. Por que o pessoal fica com medo? Vamos lá. Quando o Brasil quebra, os americanos pegam uns trocos lá, 100, 200 bilhões de dólares lá, empresta pra gente. E aí resolve o problema. Se os Estados Unidos quebrar, quem vai fazer esse serviço? Esse é que é o problema, acho que tem que ficar claro aqui. Inclusive é um dos motivos da alta do ouro, né? Isso. Aliás, um efeito colateral de todos esses movimentos aí é o ouro. O ouro, né? Bom, se esse cenário apocalíptico não se concretiza e simplesmente é uma perda da dominância americana, que é o cenário que estamos vivendo hoje, é um cenário positivo para o resto do mundo, inclusive o Brasil. Inclusive para nós. Exatamente. Esse cenário catastrófico é algo que a gente tem que continuar acompanhando, mas ainda não é o cenário básico. Fazer o que a gente faz todos os meses. Vem aqui e fala, ó, exatamente. Esse é o risco grande está aqui, esse que nós vamos continuar acompanhando. Mas aí, como já sendo mais direto ao ponto, para finalizar, no final das contas, aquela história de juro alto durante mais tempo, que a gente já está falando que vai 3 anos, sei lá, segue, né? Segue. O que talvez há de diferente é para aquele investidor que tenha mais... esteja mais arrojado, né? Que o cenário para a Bolsa ele começa, principalmente com essa perspectiva de uma alternância de poder, ficar um pouquinho mais positivo. É um lugar onde os preços estão mais depreciados, apesar da valorização recente alta, e também porque a gente tem, ao contrário de 2016, 2015, né, quando a gente teve a última grande crise brasileira, a gente chegou o número, se não me engano, era 5 vezes EBITDA da alavancagem média do Bovespa naquela época. Hoje está papo de 2,5. Os resultados das empresas aqui, a gente acabou de ter temporada de balanço. A gente falou que a Bolsa Americana recuperou. A Bolsa Americana recuperou porque as empresas americanas são as melhores empresas do mundo e batem os retornos. Então, apesar do... Esse é um ponto que nós não esquecemos de mencionar. A despeito das previsões pessimistas, os dados do primeiro trimestre, mas tem que lembrar isso, eles vieram e bateram as expectativas. Em linhas gerais, bateram expectativas. E aqui no Brasil, obviamente, uma escala bem menor, porque a nossa economia é economia velha, não é aquela pujança inovadora, cresce 30% ano contra ano. Não, mas aqui também foi uma temporada de balanço muito boa. E essa combinação aí de, poxa, um possível ponto de inflexão, obviamente, depende da mudança de paradigma que a gente vive aqui, do como a gente trata a nossa economia hoje, que você tratou muito bem aqui, mas é uma coisa que está voltando ao olhar dos alocadores, com esse driver externo também. É um potencial interessante aqui para a Bolsa Brasileira, obviamente. Tem que ter apetite a risco para isso, não vai... se não tiver, não vale a pena, apesar do potencial bom, né? Isso. Mas, afinal das contas, o que a gente está trazendo aqui há muito tempo e que a gente tem mais segurança é que esses juros mais altos durante mais tempo vai continuar. Nesse cenário também se aproxima aí para aquele que quer correr o risco, mas não gosta de bolsa, não gosta do risco da bolsa, os IPCA+, não caíram tanto. Continuam bons. Continuam com taxas historicamente altas e, eventualmente, risco eles também surfam, em proporção menor, mas surfam. Os IPCA+, eu diria, igual aquela discussão que a gente tem que pegar mais aquela parte da barriga ali, uma parte um pouco mais longa. Porque no momento... Agora, como você teve uma queda na inflação implícita relevante na ponta curva da curta, então os curtinhos também estão pagando bastante. Tá? Isso aí aconteceu de um mês para cá, vale a pena dar uma olhada. Bom, pessoal, agradeço aí a presença de todos, a audiência de todos. Lembre-se aqui de se inscrever no canal. Estaremos aqui novamente na semana que vem. Um forte abraço. Muito obrigado, Arilton. Muito obrigado aí. Um abraço a todos e até a próxima.